O mercado cripto está muito instável. As altcoins derreteram essa semana e o mercado que estava otimista fica cada vez mais apático e com medo. Dupla, já experimentamos dois catalisadores muito esperados, como o halving do Bitcoin e uma aprovação parcial dos ETFs de Ethereum. Só que até agora nada daquelas altas estratosféricas no mercado. Na verdade, desde então o Bitcoin tentou várias vezes subir, mas parece que existe uma parede invisível ali nos 72 mil dólares. Já as altcoins, elas sofreram um baque muito forte e aos poucos elas vão caindo cada vez mais, e dependendo de quem você segue aí nas redes sociais, alguns estarão mega otimistas ainda e outros já estão duvidando do mercado. Independente de quem está certo ou não nessa briga, você ainda pode aproveitar o momento para ganhar dinheiro com o Bitcoin e as altcoins. E por isso hoje eu vou mostrar, primeiro, por que o Bitcoin caiu e as altcoins derreteram. Depois, por que o bull market vai continuar e ainda tem um enorme potencial. Terceiro, o que vai trazer as próximas altas em 2024 do Bitcoin e das altcoins. Também vou te mostrar estratégias de como ganhar dinheiro na próxima alta do mercado. Em seguida, quais criptomoedas eu não compraria agora e se você tem alguma delas é melhor sair o quanto antes. E por fim, em quinto lugar, quais são as criptomoedas que eu comprei nessa queda. Então, duplas, você sabe que o conteúdo é de qualidade aqui, então já deixa o like aqui na confiança. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não botou muita fé, espera até o final para você se inscrever, fechou? Então bora lá, sem enrolação. Então já começando aqui com o nosso Bitcoin, ele chegou ali nos 66 mil dólares. Então ele bateu aqui uma vez nesse suporte, depois ele tentou romper ele, não conseguiu, foi rejeitado aqui nos 70 mil e novamente entregou queda nesses últimos dias, batendo ali os 64 até 65 mil, e ele segue aqui lateral nessa região. Se nós olharmos mais lá dentro, aqui no gráfico do Bitcoin, percebemos que ele está numa região bem decisiva, que é basicamente essa região da linha amarela, que ele testou alguns dias atrás, ele se segurou ali, depois ele voltou a subir nos dias seguintes, mas não conseguiu romper essa região e voltou a cair, e está testando novamente essa parte, que é muito importante para a gente saber se teremos já altas nos próximos dias ou se nós vamos ver mais quedas e o Bitcoin vai para os 64 mil, depois 60 mil e 58 mil dólares. Só que olhando essas barras que estão sendo formadas nesse exato momento, parece que o Bitcoin se segurou novamente nos 66 mil e uma alta é uma questão de tempo. Por mais que o mercado tenha ficado mais apático e pessimista, se o Bitcoin se segurar aqui e voltar a ganhar força nos próximos dias, a gente tem certeza que ele vai romper os 69 mil com facilidade, tá bom? Caso venha algum cisne negro, uma notícia negativa que ninguém espera, aí sim a gente pode ver o Bitcoin perdendo os 66 mil e indo para 64 mil, que é o seu próximo suporte, tá bom? Então, regiões que eu penso em comprar são sempre próximas ao suporte e não tento comprar quando ele está próximo a uma resistência. Então aqui é um momento bom, interessante de aportar, e aqui é um momento de esperar. Quando ele está nessa parte aqui entre suportes e resistências, é bom esperar até ele se segurar em algum suporte para você voltar a fazer os aportes. Pelo menos é isso que eu estou fazendo, cabe uma análise de cada um de vocês para tomar as suas próprias decisões, tá bom? Mas por que a gente teve tanta volatilidade essa semana, né? Vocês viram, ele caiu, depois ele subiu e caiu novamente, e agora ele está tentando subir de novo, basicamente por causa disso daqui. Essa semana saíram vários dados importantes que eu tinha comentado no último vídeo com vocês, mas vale ressaltar aqui porque ainda não tinha saído a reunião do Fed, que é a mais importante da semana. Então o Fed manteve os juros lá entre 5,25% e 5,5%, algo que o mercado já esperava, mas o que foi importante foram algumas falas aí do presidente do Banco Central, que inclusive falou, né, que provavelmente nós só teremos um corte dos juros esse ano. Antes o mercado ele esperava corte nos juros no início do ano, até março, maio mais ou menos. Só que isso não aconteceu, porque a inflação lá nos Estados Unidos ainda não foi controlada e eles estão enfrentando esse sério problema nesse momento. Então os cortes foram sempre adiados cada vez mais e agora ficou lá para o final do ano talvez apenas um corte nos juros, provavelmente. Então por isso que do início do ano para cá a gente não viu mais altas tão fortes. Na verdade o mercado ele teve uma grande correção, principalmente nas altcoins, porque toda a expectativa do mercado mudou de acordo com a realidade que veio à tona. E basicamente a precificação de algum ativo no mercado financeiro funciona entre expectativa e realidade. Se a realidade vem acima da expectativa, a gente tem uma alta forte no curto prazo. Se a realidade vem abaixo da expectativa, nós temos correções
variações porque o mercado precifica aquela questão e se a expectativa foi de acordo com a realidade, geralmente a gente não tem tantas mudanças assim no preço. Mas olha só, o conselho que define o corte de juros ou não é composto por várias pessoas diferentes. Nós já temos que a maioria dos dirigentes apontam que esse ano a gente ainda vai fechar com juros entre 4,75% e 5%. Ou seja, vai ser uma diferença de 0,5% de acordo com esses 8 dirigentes aqui. Já outros, né, eles estão um pouco divididos, ó, 7 enxergam que vamos ficar entre 5 e 5,25%, ou seja, só vai ter um corte de 0,25 pontos, e outros 4 estão pessimistas, acreditando que não teremos cortes esse ano. Ó, só que em 2025, o ano que vem, o pessoal já está em um consenso maior de acordo com os dados que saíram, né? 9 membros projetam a taxa no intervalo entre 4 e 4,25, ou seja, ano que vem provavelmente será a alta mais forte aí do mercado. A gente ainda está muito no início, mesmo com o Bitcoin batendo recorde histórico, nós estamos muito no início desse ciclo de alta, porque nem os juros foram cortados ainda e ainda não tem expectativa de corte nos juros, pelo menos não no curto prazo, isso ficou mais para o final do ano ou só no ano que vem. Outra coisa importante aí do Fed, né, que eles falaram que a inflação foi aliviada na quarta-feira, então era uma grande preocupação, só que um grande problema é o mercado de trabalho que segue aquecido. Para quem não sabe, quando o mercado de trabalho está aquecido, as empresas tendem a aumentar os salários das pessoas, existe mais vagas de emprego e as pessoas costumam ganhar mais e elas podem gastar mais, logo a inflação continua alta ou ela até pode subir. Então isso daqui é um grande ponto de atenção, um problema aí para a economia e para o corte nos juros. Então nós podemos ver aqui o histórico da inflação nos Estados Unidos. No geral, nos últimos 14 anos, ela sempre seguiu aqui na faixa de 2%, 1%, 3%, ela ficou até negativa em alguns meses aqui de 2016, mas sempre fica nessa faixa e depois aí de 2020 que ela ficou descontrolada e subiu lá para 9% praticamente nesse mês de junho, que foi o pior de todos. Aí depois disso ela seguiu em uma queda e agora ela se estabilizou em 3%. O ideal aí é que a inflação chegue lá nos 2%, que é a projeção do Fed aí para o longo prazo, tá bom? Nos Estados Unidos. Então 3% ainda é bem alto para eles, só que já está bem mais controlado do que anteriormente. Então a gente quer ver isso daqui cair mais, tá? Até os 2%. Só que podemos ver aqui, ó, que nos últimos meses, ó, ele já teve uma leve queda, então veio um pouco abaixo do esperado do mercado, ó. No mês de março estava em 3,5%, depois abriu 3,4% e agora veio 3,3%, ou seja, já cada mês caiu 0,1%, ou seja, isso é positivo para o mercado. Então, qual que é o resumo geral aí do que aconteceu nessa última semana da parte macro, né? Primeiro ponto, a inflação diminuiu substancialmente, mas ela continua demasiado elevada, ou seja, continua alta porque eles querem lá os 2%, né? Mas ela está caindo, como vocês viram nos últimos meses. Segundo, o Fed reafirma a meta de inflação de longo prazo para 2%, foi o que eu falei, eles esperam aí no longo prazo, ou seja, ainda vai levar tempo para chegar em 2% para ter cortes mais fortes nos juros. Eles também falam que a taxa de desemprego continua baixa, que justamente é naquela questão do mercado de trabalho que está super forte lá fora, e eles ainda falam que as perspectivas econômicas são incertas. Isso não é muito bom para o mercado, porque o mercado gosta de mais certeza e menos incertezas. Apesar de ser negativo no geral, isso acaba trazendo oportunidades, porque o mercado muitas vezes não precifica algo. Então, a gente pode comprar alguns ativos muito mais baratos do que eles realmente estariam se o Fed tivesse certezas aí da economia. Eles também afirmaram, né, que eles precisam de maior confiança de que a inflação realmente está baixando e está se encaminhando para 2% para finalmente poderem cortar os juros. Então essa luta contra a inflação vai durar anos aí, pelo que eles falaram lá na reunião, tá bom? Agora uma questão muito importante que surgiu nos últimos dias aí, que influencia diretamente o mercado geral e também, obviamente, o mercado cripto, é que a Arábia Saudita basicamente cortou aí, não vai renovar o pacto entre petrodólar, que era basicamente as importações e exportações de petróleo eram feitas apenas na moeda de dólar, ou seja, isso favorecia aí muito os Estados Unidos, porque o dólar ainda é uma das principais commodities mundiais que impactam diretamente na economia de qualquer país. E a quebra desse pacto enfraquece o dólar e eles falaram ali que eles vão fazer em múltiplas moedas agora, ó, principalmente na moeda chinesa, no euro, iene e também no yuan. Ou seja, a China está cada vez ficando mais forte, ou seja, isso daí vai fortalecer ainda mais a China, que está crescendo a um ritmo muito forte, tá bom? Só que o que é importante dessa questão é que muitas pessoas lá fora estão falando que o presidente atual, né, dos Estados Unidos está dando foco para coisas que não importam tanto, mas na economia ele está pecando. Por exemplo, nesse acordo aqui, eles falam que se fosse o Trump na presidência, isso jamais aconteceria. Logo nós vamos ter as eleições aí esse ano para a presidência dos Estados Unidos, então basicamente a briga entre Trump e Biden. E o Donald Trump, ele está ganhando muito mais popularidade do que o Biden. Hoje ele está na frente aí nas pesquisas
pesquisas, como a gente pode ver aqui, ó. Apesar de estar bem próximo, tá? Mas justamente por algumas questões que aconteceram recentemente, essa quebra aí do pacto dólar, etc., o Biden perdeu bastante a sua popularidade e o Donald Trump tá ganhando cada vez mais. E o que isso tem a ver com cripto? Olha só, as eleições vão ser lá na semana do dia 5 de novembro, então isso daí já é bem importante pra gente se atentar. E o Trump, basicamente, é um candidato que está se apoiando muito no mercado cripto, ou seja, ele está atraindo muitas pessoas e eleitores desse mercado. Ele até falou essa semana, né, 2 dias atrás. Ele quer que bitcoins sejam produzidos nos Estados Unidos. Basicamente, ele tá falando que ele vai estimular aí a mineração de bitcoin lá no território americano. Então isso pode ser abatendo impostos de quem faz isso, pode ser reduzindo o custo de energia, porque gasta bastante energia para fazer a mineração de bitcoin. Então ele está estimulando aí o mercado cripto e sendo a favor desse mercado. Então se ele for eleito, a gente pode ter uma alta no mercado cripto, não tão forte, mas uma alta considerável no dia 5 aí, se ele for eleito, tá bom? Só que com isso também o mercado cripto não perdoa, né? Se tem alguém que apoia o mercado ou surge de forma emblemática no mercado, eles começam a criar tokens aleatórios. Então surgiu aí o token MAGA aí, Trump, né? Basicamente é um token relacionado à imagem do Trump. Obviamente que não serve pra porcaria nenhuma, só que é um token que se valorizou bastante só nesses últimos meses, justamente porque o Trump agora tá fazendo aquele papel do Elon Musk e apoiando o mercado cripto também. Se ele for eleito, até mesmo essa moeda aqui pode disparar e geralmente esse vai ser o melhor dia para vender ela. Obviamente que eu não tenho esse tipo de coisa na minha carteira, mas quem comprou essa moeda aí, não tenha muito do seu portfólio nisso, porque é uma porcaria. Se ele não for eleito, aí essa moeda vai morrer no dia lá das eleições, tá bom? O que é importante agora nas próximas semanas que vão ser catalisadores? É isso daqui, ó. O Gary Gensler, que é basicamente um dos chefões lá que fala, que aprova ou não os ETFs, tanto ETFs do mercado tradicional quanto esses ETFs do Bitcoin ou os ETFs de Ethereum. Ele falou que provavelmente a aprovação vai acontecer em algum momento ali no verão dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o verão é entre final de junho até setembro, ou seja, neste período a gente pode ver a aprovação definitiva dos ETFs de Ethereum, e aí sim eles vão ser negociados a mercado, porque até o momento só foi aprovado uma instância, que é essa daqui, ó, a norma 19B-4. Isso daqui já é um ponto super positivo, só que ainda os ETFs não podem ser negociados a mercado, que é a parte principal, né, que faz realmente o Ethereum explodir e as criptos também. Então isso pode acontecer entre o final deste mês até setembro. Então a gente tem esse período aí que é o verão deles, basicamente é o nosso inverno. Mas pode ver que desde o surgimento dos rumores dos ETFs de Ethereum, o Ethereum ganhou bastante valor. Ele saiu lá dos 3.200 mais ou menos e chegou a bater 3.800. Ele se manteve nessa região por um bom período, né? Mesmo depois da aprovação, ele teve uma leve correção, como eu tinha falado em um dos vídeos sobre isso. Ele se manteve mesmo assim depois, ó, ele se recuperou, se manteve, depois corrigiu junto com o resto do mercado e agora está em 3.500 dólares. Isso daqui eu acho bizarro, porque a qualquer momento a gente pode ter uma aprovação de Ethereum e facilmente o Ethereum pode chegar a 4.000, 4.500, 5.000 dólares por unidade em um curto espaço de tempo. Então agora ele está bem descontado ali, ó, desde o seu último preço que estava ali em 3.800, 3.900 mais ou menos. Então depois de tudo que aconteceu, essa semana as altcoins sofreram bastante, tá? Olha só, várias moedas derreteram. Toda essa queda aqui foi só hoje, tá? Mas se a gente colocar na semana, perceba como o mercado de altcoins sofreu bastante nos últimos dias. Ó, o WIF caiu 26%, PEP caiu 20%, Flock caiu 32%, Bonk 22%. São as meme coins aí que estavam em forte alta. Render, aqui a nossa Render caiu 22%. Então várias e várias, praticamente todas as altcoins caíram bastante nos últimos dias. E o que é importante da gente notar aqui? O Bitcoin ele caiu um pouco sim, mas não foi uma queda tão significativa, porque ele foi lá para os 66 mil dólares mais ou menos. E o Bitcoin ele está a mais ou menos 8% de distância aí do seu topo histórico, que é nos 73 mil dólares. Só que as altcoins, que é esse gráfico abaixo aqui, se a gente olhar em valor de mercado, elas estão ali em 600 bilhões mais ou menos de dólares. Elas estão a uma distância do seu último topo histórico de 80%, ou seja, a gente ainda não viu a alta das altcoins verdadeiras, ainda não tivemos altcoin season. Já no caso do Bitcoin, sim, a gente teve, justamente porque os ETFs aprovados no início do ano são de Bitcoin, e eles compraram basicamente Bitcoin, não compraram altcoins. E é por isso que o Bitcoin subiu bastante e as altcoins ainda não, ou seja, ela ainda tem uma pernada de alta enorme para acontecer, só que isso provavelmente só vai vir mais para frente. Então, olhando tudo isso nessa queda, a gente pode ter sim oportunidade, justamente porque temos catalisadores pela frente e porque o mercado, principalmente em altcoins, ainda
não entregou aquelas altas. E o que fazer agora nesse momento? A primeira coisa a se fazer é não ter tokens, por exemplo, esses que eu vou mostrar aqui, que são tokens com alta inflação, porque nessa queda esses podem cair e quando eles liberarem mais tokens a mercado, eles vão continuar caindo e não vão mais se recuperar. Depois, se ela continua caindo e não se recupera, a popularidade cai muito e as pessoas basicamente abandonam o projeto e vão para outro. Então hoje eu não seguraria tokens com alta inflação. Olha só, nos próximos 7 dias já vão ter tokens aí liberando mais ou menos 212 milhões de dólares. E são todos esses tokens aqui. O que vale maior atenção são os tokens que vão liberar mais, tá, a mercado, que é basicamente a inflação que eles vão causar nos seus tokens, no preço. Isso derruba preço, tá? Olha lá, a Arbitrum vai liberar 3,2%, Stark vai liberar 4,9% e a Pixel é a pior de todas, vai liberar 7%. A Pixel, a tendência dela é só de cair porque ela tem uma inflação muito alta, tá bom? E onde que você pode ver isso, né? É só entrar no site aí, Token Unlocks, que você tem tudo gratuito, tá bom? Aí você vê aqui se a moeda que você segura vai liberar muitos tokens ou não. Ó, uma das moedas que eu seguro, por exemplo, Render, ó, ela vai liberar, só que é 0,2%, ou seja, é pouquíssimo token. Então não vai ter tanto problema assim, o mercado absorve facilmente. Mas olhando outras moedas, por exemplo, essa ID aqui, ela tem uma inflação terrível, tá? Nos próximos dias, ó, vai liberar quase 20% dos seus tokens com relação ao total que já circula no mercado. Ou seja, isso daqui vai cair ainda mais. Se ela já está caindo, ela vai cair ainda mais. Eu nem sei que token é esse, mas tenha certeza que ela vai derreter, tá bom? Então olha esse site, vê se você tem algum token desses e faz uma ponderação para ver se você segura alguns tokens desse que são terríveis ou se você queria comprar um token desse que vai derreter. Você pode separar isso por categoria também, né? Para ver o que vai ser liberado ou não. Por enquanto as meme coins, ó, estão tranquilas. Tem as IAs aqui também, ó, que você pode dar uma olhada. Algumas delas, ó, Prime vai liberar 1,83%, a Rose vai liberar 2,2%. Então dá uma olhada aqui e toma cuidado com essas moedas. Agora olhando para outro lado, né? Enquanto muitos estão vendendo, achando que agora é hora de vender para não perder mais dinheiro, outros estão comprando, principalmente o Bitcoin, né? Então olha lá, MicroStrategy ele está pegando mais dinheiro para comprar mais Bitcoin, ou seja, eles já compraram 200 milhões no anúncio recente e eles querem comprar mais 700 milhões em breve, ou seja, os caras aí institucionais, grandes empresas, os caras que ganham dinheiro de verdade com o mercado, eles estão aproveitando esse momento para comprar. Essas correções eles sempre aproveitam para comprar. Então Bitcoin, como eu falei, quando ele está próximo a um suporte, é um momento bom de aportar. Fazendo aquele DCA semanal, aquela compra consistente aos poucos, né, toda semana, você pega aí um belo preço no médio e longo prazo. E agora o que os nossos alunos do RCC estão fazendo do Rico com Cripto, né? Eles falaram aqui, ó, ontem mesmo, ó, 2h40 da tarde, fazendo uma breve análise técnica. Então eles já sabem disso. O Bitcoin está na região de suporte de 67 mil e o RSI aponta em 40 pontos. Hoje mesmo realizei o meu DCA semanal de Bitcoin igual eu falei para vocês. Então, mas eu acredito que pode haver margem para cair mais um pouco e se cair eles vão comprar ainda mais. Então, eles já mandaram aqui a análise e teve outro aluno que falou aqui, ó, fiz o mesmo. Então, quem está na comunidade, no RCC, quem faz parte do nosso treinamento já tem tudo de antemão e de forma atualizada. Agora olhando para quais criptos eu comprei nessa queda. Então vamos lá, obviamente, Bitcoin, claramente, essa é a cripto para comprar toda semana, aos poucos. O Ethereum justamente porque ele pode ganhar mais valor do que o Bitcoin nas próximas semanas, justamente pela especulação dos ETFs de Ethereum. Uma alta que ainda não aconteceu tão forte no Ethereum, mas já aconteceu no Bitcoin. Então por isso eu aumentei bem a mão aqui em Ethereum nessas últimas semanas. Também comprei Render mais um pouco nessa queda. Vocês viram que ela chegou a 8 dólares mais ou menos, então eu aproveitei para comprar mais Render. Eu já tinha comprado na queda, comprei mais um pouco recentemente. Comprei Near Protocol também, que é uma nova narrativa que eu incluí na carteira. Ela chegou ali a 5,80 mais ou menos, eu comprei nessa região de 5,9, 6 dólares, comprei 2 vezes. E Solana que eu estou aumentando bem a mão, porque Solana no futuro a gente também pode ver ETFs dela sendo aprovados. Obviamente depois os ETFs de Ethereum, quando eles forem aprovados, aí lá no futuro pode ter ETFs de Solana. Então é uma cripto que eu comprei também. Essas aqui eu uso em piscinas de liquidez, no DeFi também, e isso daí os alunos sabem muito bem, né? Meus alunos sabem muito bem. Agora, onde comprar criptos, né? Qual que é a plataforma mais segura para isso? Eric, tô começando agora, não tenho nenhum lugar para comprar, não sei nenhum lugar confiável, eu ainda compro em Nubank, Inter, etc. Tô pagando taxa cara, ou eu não tenho muita confiança entre as corretoras. Bom, onde comprar? Olha, a nossa parceira aqui, ó, é a Crypto.com, né? Esse aqui é o aplicativo dela, você tem lá Bitcoin, Ethereum e várias outras altcoins
disponíveis na plataforma. Ela que no geral eu utilizo para fazer compras e vendas. E ela, diferente desses bancos aí do Brasil, você pode sacar as suas criptos e ter a sua própria custódia, tá bom? A empresa existe desde 2016 e já tem 80 milhões de usuários, ou seja, é um dos maiores ecossistemas do mundo inteiro. Eu já utilizo ela faz tempo, tá? Há mais de anos a plataforma e sempre fui muito bem atendido e por isso que a gente virou parceiro deles. E agora, para quem é novo e vai abrir conta neles para comprar e vender criptos, vocês podem ganhar um dinheiro extra e também de bônus para utilizar a plataforma, que é basicamente isso daqui, ó. Eles têm essa novidade que é o pacote de boas-vindas. Na minha época não tinha isso, mas agora tem. Basicamente, dentro de 90 dias aí vocês podem completar algumas missões na plataforma e ganhar até $500 em recompensas, tá? Mas o que é mais importante, se você negociar aí o equivalente a $500 dentro de 90 dias, você já ganha $10 de bônus, ou seja, você já ganha aí praticamente R$54 de bônus, porque o real também se desvalorizou bem e o dólar está valendo mais. Então você vai ganhar um bônus aí extra. Ou seja, se você já iria investir no mercado R$3.000, já aproveita, faz isso e ganha esses $10 a mais aí que vai para o seu portfólio. E como participar disso? Vocês vão entrar no seu aplicativo depois de criar a conta, clicar em missões ali em cima, depois vocês vão descer e vão encontrar na primeira missão aí, quando é uma conta nova, tá? Essa missão de ganhar os $10 depois de negociar $500. E a cada nível que você sobe, você ganha várias outras recompensas, tá bom? Que pode chegar até $500 no total. Mas a mais interessante é essa aí de ganhar $10 logo de cara. E olha só, uma coisa interessante que eu vi nesses últimos dias é que surgiu novamente novos concorrentes para aquela narrativa que a gente já falava de IA, DePIN, né? De renderização em nuvem, que inclui aí a Render, né? A criptomoeda Render que a gente tem comprado aí nos últimos meses. Surgiram aí novas concorrentes, tá bom? Então existem essas concorrentes aqui, ó. A Aetheer, ela é bem forte e surgiu a IO.net, que se valorizou bastante no seu lançamento. Foi lançada há poucos dias atrás. Ela tem 500 milhões em market cap, ou seja, é muito menor do que a Render, ó. A Render já é bem maior e ela pode ser uma narrativa forte para as próximas semanas e próximos dias, justamente porque ela está na mesma narrativa da Render, só que ela ainda é pequena, uma moeda menor, né? É o equivalente a comprar a Render ano passado, que era uma moeda bem menor. E ela já está listada em grandes corretoras, então isso é um ponto positivo para o projeto. Existem essas outras aqui, só que as mais fortes são Render, IO.net e essa Aetheer, tá bom? Agora olhando para o mercado de altcoins, né? Quando que ele vai subir? Quanto tempo demora uma alta, etc? Em qual momento nós estamos no mercado? Se nós pegarmos os últimos ciclos de alta aí, pegando 2016, 2020 e agora 2024, nós ainda estamos muito no começo, se você perceber aqui, ó. Porque olha lá, em 2016, em julho de 2016, o bull market começou mais ou menos aqui. E ele durou aproximadamente 546 dias, que foi até aqui, ó, mais ou menos. Perceba que foi o pico mais alto do mercado em valor, tá? Já em 2020, a mesma coisa, ó. Assim que começou o bull market ali em maio, mais ou menos, de 2020, o mercado teve 546 dias de bull market, ou seja, foi 1 ano e meio aí de mercado de alta, tá bom? E a gente teve a maior alta de todos da história. Agora, se o bull market começou ali em abril de 2015, ainda não estamos nem no começo desses 546 dias de alta. Mas agora, se o mercado de alta começou em 2024, em abril mais ou menos, nós estamos apenas no início, ainda temos praticamente 500 dias de alta pela frente. Ou seja, pensando nisso daqui, a gente pode ver o mercado subindo bastante ainda do final desse ano para o ano que vem, pensando aí no prazo de 1 ano e meio. Seguindo essa ideia, o bull market ele pode durar até o final do ano que vem e depois em 2016 pode começar o bear market. E depois em novembro de 2025 podemos ver o bear market começando novamente. Só que isso só vamos descobrir no futuro, mas perceba que ainda temos bastante chão pela frente para a alta do mercado e a alta não terminou. Mas agora, dupla, deixa aqui nos comentários o que você acredita que vai acontecer nas próximas semanas, se agora foi uma grande oportunidade de compra nessa queda ou se não, a gente vai continuar caindo ainda mais e vai vir um bear market no mercado. Deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Olha só, não esquece daquela promessa que você fez comigo no início do vídeo. Se você gostou e curtiu, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você é novo, tá bom? Porque lembra que você fez a promessa lá no início e se você ficou aqui, é óbvio que faz sentido você se inscrever. O próximo vídeo que você vai gostar eu vou deixar aqui do lado e eu espero você na próxima semana. Até lá, dupla!